E Ju, e como foi para você, enquanto fisioterapeuta, ter essa percepção dessa visão biológica? E por que eu tô falando? Porque eu também sou físico, então Aham. eu passei a parte acadêmica como você passou, né? Digamos Sim, assim. Então, é muito diferente daquilo que a gente estudou na faculdade. É uma visão muito nova. Como sim, foi para você que estava muito inserida? Porque assim, eu já vinha da parte integrativa há mais tempo, sim, né? Mas você ainda trabalhava com a físio tradicional na época, sim. E né? com RPG ainda. Exato. E como foi para você, por exemplo, descobrir esse novo universo das leis biológicas, por exemplo? Olha, ao mesmo tempo que era muito novo, as bases, né? Aquela coisa da anatomia, da fisiologia, a gente já tem muito isso. Então, era como se, para mim, fosse formado aquele quebra-cabeça perfeito, assim. Porque antes a gente tinha muito contato com o tal do idiopático, né? Ah, isso Explica aqui. pra galera o que que é o O idiopático. idiopático é algo que. Um sintoma, uma doença que você não sabe a origem. Não tem uma causa Não tem uma definida, né? causa, uma causa conhecida, uma causa definida, você não consegue explicar de onde surge aquilo. E isso é algo que sempre me incomodou, assim, na saúde, né? Na físio e na saúde mesmo, no geral. E quando eu conheci as leis biológicas, essas lacunas elas foram se fechando e aí tudo foi fazendo sentido, assim. Eu falei, nossa, e aí eu entendi por que que você falou, tudo que você falou durante a consulta, né, do Daniel, na minha e tudo mais, porque eu também fui sua paciente. E para mim foi fantástico, assim, nunca, nunca, nunca nada fez tanto sentido. A gente consegue ajudar o paciente numa profundidade assim, não querendo desmerecer, não é que é como se cada ferramenta tivesse uma Sim, função. sim. E com as leis biológicas, a gente abraça o paciente. Você consegue acolher o paciente por inteiro. Eu sentia muito, por exemplo, com o RPG. Eu me considerava uma boa RPGista, assim, sabe? Eu cumpria com a técnica direitinho, era muito estudiosa, eu tinha muito resultado. Mas sempre chegava num ponto que eu sentia que eu não conseguia mais ajudar o paciente. E aí eu mandava para você. Eu falava, ó, vai lá no Rafael e tal, Interessante. né? E eu até entrei para fazer o Noções por causa disso, porque aí você mandou aquela mensagem falando que vocês estavam com plano de ir embora do Para Brasil. Portugal, né? Verdade. Isso. E aí que você ia ensinar, então, essa técnica, aquilo que você Para que as fazia. pessoas em Resende, principalmente ali Resende região, tivessem acesso à ferramenta, né? Através de Exato. outros profissionais, né? E na Porque na época época, só eu que trabalhava com só isso lá, eu você, acho. só você. E aí, assim, você nem sabia, mas você já era da minha equipe de trabalho ali, porque o que a gente não conseguia fazer na clínica eu mandava para você. Olha só. E aí eu comecei eu falei, não, então eu vou ter que fazer para poder continuar, né, esse trabalho. E é interessante, eu acho que é legal trazer isso para a galera de casa, porque a gente tem várias pessoas que acompanham o podcast, né? Sejam profissionais e não profissionais. E, gente, talvez você não saiba, mas, por exemplo, quando a gente vê uma disfunção biomecânica, vou dar um exemplo, às vezes uma hiperlordose, que é algo que se trabalha muito bem no Sim, RPG, que trabalha muito bem no Pilates, às vezes a hiperlordose do paciente, ele é um mecanismo de proteção frente a um sim, conflito que ele viveu. E aí você tenta corrigir a mecânica, mas se você não muda a percepção do conflito que levou à hiperlordose, ou o paciente ele desiste do tratamento porque ele não dá conta de continuar, sim, inconscientemente ele pode abandonar, ou ele melhora e aí depois aquilo volta, sim, né? Então, é como se você tivesse, né? Porque quando a gente fala de sintoma, dentro da visão das leis biológicas, é sempre um mecanismo de proteção. Então, esses dias eu atendi uma paciente que ela procurou a sessão porque ela queria perder peso. uhum, E aí eu mostrei para ela que até então ela chegou ali, ela falou, Rafael, eu não entendo, eu já fiz todas as dietas possíveis, já tentei mudar tudo quanto foi hábito e não consigo emagrecer. E aí eu mostrei para ela que para o cérebro dela, perder peso era perigoso, sim, porque ela ganhou peso como uma necessidade inconsciente de proteção. Uma uhum, das funções do tecido adiposo é a proteção. Então eu falei para ela, como que você vai perder peso? Porque se para o seu cérebro perder peso é sinônimo de ficar desprotegida. Então, exato. quando a gente muda essa temática, né, de trabalhar com o paciente, esse conflito de perda de proteção, ela pode perder peso porque agora não é mais Não é perigoso, mais ela não está perigoso. mais desprotegida, né? Sim, Então, de forma muito simples, a gente explicando aqui. E você
depois né, depois da turma do Noções, você acrescentou isso ao seu trabalho, né? Sim, eu comecei trabalhando também com as leis biológicas durante as minhas Bem que eu não consultas com tenho a nem que os RPG. pacientes pararam de ir, Ju. Não, mas a ideia foi essa, né? Sim, né? Brincadeira. Não, mas aí... E aí eu comecei a incluir, né, essas informações Associar, né? associadas, isso durante ali as consultas do RPG. E, pô, RPGista, né, você tem que ficar botando a mão ali do paciente e tal. E É um aí, trabalho braçal também, né? também. E os meus pacientes começaram a melhorar muito mais rápido também, né? E eu sempre tinha aquela coisa, olha, eu também trabalho com uma ferramenta nova, assim, assado. Eu posso, né, incluir essa informação aqui na tua sessão, eu posso te falar o significado disso dentro da visão biológica. E aí sempre fazia, né, sentido e era no mínimo divertido, assim, ver a reação das pessoas, porque era muito parecido com a minha. Quando você falava coisas em relação ao meu filho que você não tinha como saber, e eu ficava naquela curiosidade, falando, gente, de onde ele tirou isso? Como é que ele sabe tudo? E os pacientes faziam isso Tem também. uma bola de cristal debaixo da minha mesa, aí eu fico ali olhando antes Eles do ficavam, paciente chegar, nossa, entendeu? mas como é que você sabe? Eu não te falei nada, como é que você sabe? Aí, aquilo para mim era divertido mesmo, era bacana, foi levando, né, as minhas sessões para um outro patamar, ficou mais gostoso para mim, para o paciente. Você teve algo a mais para oferecer Sim. ali, né? Porque, gente, só para ficar claro, a gente não está aqui invalidando técnica nenhuma. São visões integrativas. Exato. Né? Então, por exemplo, eu me trato muito com o Gustavo, lá da nossa cidade também. Uhum. Cara, tem coisa que só a osteopatia vai fazer para mim, Exato. pelo meu mecânico. Mas se eu consigo associar a visão mecânica da osteopatia ou do RPG, seja o que for, com o conflito que está por trás da disfunção biomecânica, Sim. a melhora é muito mais profunda, né? Muito mais rápida, né? Exato. Nossa, eu tive um paciente que foi muito interessante, porque ele era aquele paciente totalmente fora da curva, assim, quando a gente fala de hérnia de disco, daqueles problemas mais comuns ali de coluna. Porque ele era magro, ele era atleta, assim, ele fazia atividade física, ele tinha um corpo definido, ele não era um cara, assim, né, com uma idade avançada, seus 30 e pouco, 40 anos, sei lá, na época. E a coluna dele, né, ele tinha bastante, assim, tinha muita coisa na coluna. Então, era um paciente que sempre ia, voltava, e eu tô com dor e tal, e não sei o quê. E aí teve um dia que eu pedi essa permissão para ele, né, para a gente olhar dentro da visão biológica ali a questão dele. E a coluna, né, que tem a ver com o pai, com a energia do com a pai, energia né? do pai, energia masculina, a desvalorização frente a essa energia masculina. E quando eu fui falando essas coisas para ele começou a chorar, né? E aí ele me contou a história dele, que o pai dele tinha abandonado a família quando ele e a irmã eram pequenos. Então, a mãe sempre foi muito dura, muito exigente, tudo para manter os dois na linha, porque criando os filhos sozinho. E as dores de coluna dele começaram quando ele se tornou pai. Olha só. E aí... Estava revivendo, ele tava através da revivendo, paternidade, a exato, história dele com o pai dele. A história dele, né? com o pai dele. E aí, nossa, eu lembro que ele chorou muito e o povo na recepção, né, quando ele saiu, ele com a cara inchada, e os outros pacientes lá fora pensando, gente... Tipo, não vou entrar aí não, né? Foi mais ou menos isso, tipo, olha, eu não sei se eu quero. Mas eu lembro que na sessão seguinte ele chegou e aí ele falou, Juliana, eu não senti mais nada. Eu tô super bem essa semana e tal, e aí eu lembro que, assim, dei alta, né, e Legal. tudo, e ele não voltou mais, porque era aquele paciente que ia e voltava. E depois disso ele não voltou mais. Né? Uhum. Compreendeu ali Sim. o conflito. Sim,